Queridos, eu quero ler agora, eu vou começar lendo uma declaração. Eu quero ler uma declaração para você. E essa declaração que eu quero ler agora, neste momento, é uma declaração, assim, eu acredito que uma das mais importantes para mim. Por quê? Porque nós estamos vivendo as vésperas da volta de Jesus. E eu quero que você saiba que Satanás, nesses momentos finais, ele não quer que nem as crianças e nem os adultos entreguemos o nosso coração a Deus. Satanás, ele não quer que nós perseveremos acreditando no que Deus nos mostrou como organização, como instituição. Deus nos mostrou as doutrinas que nós acreditamos. As doutrinas que nós acreditamos. E Satanás odeia essas doutrinas e Satanás odeia essa organização. Que organização? A organização chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Satanás odeia essa organização. Sabe por quê? Porque nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz desde Gênesis até Apocalipse. É por isso que ele não gosta dessa igreja. E olha a declaração. A declaração diz assim, ó. Olha como é que diz essa declaração. Ó, a declaração, aonde está? Testemunhos Seletos, volume 3. Testemunhos Seletos, volume 3, na página 143. Testemunhos Seletos, volume 3, página 143. Diz assim, ó. O grande conflito que Satanás originou nas cortes celestiais cedo, bem cedo, há de ser para sempre decidido. Queridos, o grande conflito quem começou foi o diabo. Aonde? Lá perante o trono de Deus, lá no terceiro céu. E logo, logo, este grande conflito irá terminar. Agora, antes de terminar esse grande conflito, o que ele fará? O que Satanás vai fazer? Ó, hoje, como nunca dantes, Satanás está exercendo o seu poder para iludir. Satanás está exercendo o seu poder para iludir, para desviar e para destruir toda alma que não estiver vigiando, toda alma incauta. Queridos, se você e eu não vigiarmos, não orarmos, não jejuarmos, não nos apegarmos firmemente a Cristo, nós corremos um forte risco de entrarmos em apostasia. Se vocês e eu, vou repetir, não orarmos, não vigiarmos, não jejuarmos, nós corremos um forte risco de nos apostatarmos. Por quê? Porque a luta entre o bem e o mal, da agora para frente, vai se tornar cada vez mais cruel. E olha, presta atenção aqui, ó. Nós somos chamados a despertar o povo a fim de se preparar para os grandes acontecimentos que aguardam o povo de Deus. Temos que advertir o povo. Nós temos que advertir o povo. Vocês vão ver por que é que Satanás está tão furioso com a igreja de Deus, com os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Por que ele está tão furioso? E qual é a nossa única chance de escapar? Vocês vão, a nossa palestra dessa manhã vai responder essas duas perguntas. A primeira, por que Satanás está tão furioso com a igreja de Deus? Por quê? E qual é a nossa única chance de escaparmos da fúria de Satanás? Nós acreditamos nas verdades da palavra de Deus. Por isso Satanás, ele odeia essa igreja chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu quero dizer para vocês, queridos, por que ele odeia tanto essa igreja? Por que ele odeia tanto essa igreja? Porque essa igreja está tampando as brechas. Essa igreja tem homens e mulheres orando, como a minha vozinha Francisco, meu vô Adão, os meus familiares, a sua família, a nossa família. Nós estamos orando por este povo, nós estamos orando por essa igreja, nós estamos intercedendo a Deus. E eu vou dizer mais, queridos, ele está odiando essa igreja, agora mais do que nunca. Agora pega a sua Bíblia, você vai perceber por que o ódio de Satanás, ele vai virar todas as armas contra a igreja adventista do sétimo dia, porque ele sabe que nós somos o povo que amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, queridos, neste momento, ele vai tirar alguns da igreja para acusar a igreja, ele vai fazer com que as pessoas sintam ódio da igreja, porque ele está vendo que está acontecendo o quê? Abra a sua Bíblia agora, queridos, abra a sua Bíblia, e você vai perceber o que a Bíblia está dizendo, não é o pastor Eusébio que está dizendo, é a Bíblia Sagrada. Olha o que nós encontramos em Hebreus capítulo 10, abra lá a sua Bíblia, em Hebreus no capítulo 10. Hebreus capítulo 10, eu leio com vocês assim, olha, Hebreus 10, versículos 35
até o 37. Hebreus 10, 35 e 37. Você vai perceber por que Satanás tem tanto ódio dessa igreja, tem tanto ódio dessa organização, tem tanto ódio desse povo. Olha o que está dizendo em Hebreus 10, 35 a 37. Diz assim, olha, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Querido, Satanás sabe que o que está reservado para você e para mim é um grande e glorioso galardão. Aonde? Na presença de Deus. Ele sabe que nós vamos ocupar o lugar que ele deixou vago lá no terceiro céu, diante do trono de Deus. Então, ele odeia esse povo, ele odeia essa igreja, porque não quer que vocês e eu vamos para o céu. E outra coisa, olha o que está dizendo aqui, queridos. Ó, a Bíblia Sagrada. Ó, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Queridos, Satanás sabe que só falta um pouquinho de tempo, um pouquinho de tempo, e Jesus vai voltar para buscar os seus filhos. Mas a Bíblia está dizendo que vocês e eu precisamos de quê? De paciência, de perseverança. Tem muitos irmãos da igreja que não terão paciência para esperar. Tem muitos irmãos da igreja que não terão perseverança para esperar. Sabe por quê? Porque vão escolher fazer parte de qualquer movimento. Eles vão sair, muitos irmãos nossos vão sair da igreja. E eu quero dizer para você, queridos, que eles vão sair da igreja falando não bem da igreja, eles vão sair da igreja falando mal da igreja. Sabe por quê? Porque quando alguém fala mal da igreja de Deus, do povo de Deus, eles estão falando mal de Deus. Queridos, olha esse texto pesado, presta atenção, olha esse texto pesado que eu vou ler, que está aqui em Testemunhos para Ministros, na página 61. Olha o que diz lá, diz assim, ó: Deus tem na terra uma igreja. Não são 2, 3, 4, não são, não, Deus tem na terra quantas igrejas? Uma igreja, que é seu povo escolhido. Querido amigo, querido irmão, querida irmã, você é uma escolhida de Deus, você é um escolhido de Deus, Deus já te escolheu. Satanás sabe que se você perseverar dentro da igreja, fazendo a vontade de Deus, Deus vai te levar para o céu. Satanás sabe disso, então ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer te tirar da igreja de Deus. Ele vai querer fazer com que vocês e eu nos apostatemos, porque ele sabe que Deus só tem uma igreja, e essa igreja é a última igreja, é a igreja que vocês e eu fazemos parte. Vocês entendem? Queridos, preste atenção, é a 7ª igreja. Nós não teremos uma 8ª, uma 9ª igreja, nós estamos na 7ª igreja. Entendeu? Queridos, é o período que nós estamos vivendo, é o período da igreja de Laodiceia. Que Babilônia vai cair em cima dessa igreja de Deus, para tentar destruí-la. Mas presta atenção aqui nesse texto de Testemunhos para Ministros, página 61. Preste atenção, olha o que ele está dizendo aqui. Deus tem na terra uma igreja, que é seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos. Presta atenção. Ele está guiando, Deus está guiando, não ramificações transviadas. Não um aqui e outro ali, mas Deus está guiando um povo. Deus não está guiando movimentos separatistas, queridos. Deus não está guiando movimentos dissidentes. Deus não está. E Satanás sabe disso. Então, Satanás vai fazer o quê? Ele vai tirar alguns membros da nossa igreja e vai levar para esses movimentos separatistas, para esses movimentos dissidentes. Por quê? Porque ele sabe que o caminho dessas pessoas que saem da igreja é perder a família, é perder os filhos, é perder o casamento, é perder a fé, é perder a esperança. E agora preste atenção, queridos, preste atenção. Testemunhos Seletos, volume 2, na página 381. Testemunhos Seletos, volume 2, página 381. Olha o que ela diz aqui, coisa alguma neste mundo é tão preciosa para Deus como sua igreja. O que neste mundo é a menina dos olhos de Deus, é mais preciosa para Deus? É a igreja adventista do 7º dia. É por isso que Satanás tem tanto ódio dessa igreja. E agora presta atenção aqui, coisa alguma é por ele guardada com tão cioso cuidado. Coisa alguma ofende tanto ao Senhor como um ato que prejudique os que lhe estão fazendo o serviço. Ele chamará à conta todos quantos ajudam Satanás em sua obra de criticar e desanimar
a igreja de Deus, o povo de Deus. Você entende? Queridos, coisa alguma ofende mais a Deus do que as pessoas começarem a criticar e a falar mal da igreja de Deus, dos dirigentes da igreja de Deus, do povo que está tentando tapar as brechas. É por isso, queridos, que muitas pessoas vão se apostatar. Por quê? Porque vão cair nas armadilhas de Satanás e vão sair fora. Vão sair fora. Queridos, eu estou vendo muitos irmãos, entre aspas, que eram firmes na fé, estão saindo da igreja. E sabe o que eu faço, queridos? Eu oro por essas pessoas, mas ao mesmo tempo eu me alegro em Deus. Por quê? Porque a igreja adventista do sétimo dia vai ter o joio e vai ter o trigo até o final, dentro dela. Você entende? A igreja adventista do sétimo dia terá os dois grupos dentro dela até o final. E Satanás sabe disso. Então, Satanás ele vai querer criar bagunça, dissensão dentro da igreja de Deus. Agora preste atenção aqui, queridos. Obreiros evangélicos diz assim: à medida que o fim se aproxima, o inimigo há de trabalhar com todas as suas forças para introduzir entre nós o fanatismo. Satanás ele vai trabalhar com toda a sua força para introduzir entre nós o fanatismo, para introduzir entre nós o erro, a bagunça. E agora, Testemunhos volume 5, diz assim, olha: se Satanás não puder reter as almas no gelo da indiferença, procurará impeli-las ao fogo do fanatismo. Satanás ele vai querer colocar dentro da igreja o fanatismo, ele vai querer colocar a discussão, o bate-boca. Por quê? Porque ele é astuto, ele é ardiloso, e ele sabe que a única igreja em toda a face da terra que está sendo uma pedrinha no sapato dele é a igreja adventista do sétimo dia. É você e eu. E agora preste atenção, queridos, a Bíblia Sagrada diz, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, você sabe de qual é esse texto? Diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Você compreende por que ele está com tanto ódio da igreja adventista ao sétimo dia? Você compreende? Porque essa igreja é que vai preparar o mundo para o encontro com Jesus. É este povo. Quem é este povo? É você e eu. É você e eu que estamos demonstrando na nossa vida que nós amamos a Deus e colocamos os seus mandamentos em primeiro lugar na nossa vida. Ele sabe que vocês e eu estamos orando como nós nunca oramos antes, estamos jejuando, estamos clamando, estamos chorando nos pés de Cristo, intercedendo pelo nosso esposo, intercedendo pela nossa esposa, intercedendo pelo nosso filho, intercedendo pela nossa filha, intercedendo pelos nossos vizinhos. Queridos, Satanás sabe que nós estamos num combate. Satanás sabe que nós estamos trajando as vestimentas, a armadura que Deus proporcionou para nós. Você entende? Por isso que hoje ele está tentando destruir o único povo que pode fazer frente a ele e a todos os seus anjos, a igreja adventista do sétimo dia. Ele sabe disso, queridos. Agora, queridos, um outro texto muito profundo de Testemunhos para Ministros. Na página Testemunhos para Ministros, na página 20. Se você tiver esse livro em casa depois, lê esse livro. Olha o que diz aqui na página 20. Diz assim, a igreja adventista do sétimo dia, prestes a entrar no seu mais duro conflito, será para Deus o objeto mais querido na terra. Queridos, Satanás sabe que nesses últimos dias, a igreja adventista do sétimo dia será o objeto mais precioso que Deus terá aqui no planeta Terra. Ele sabe disso. E sabe o que ele vai procurar fazer? Olha o que está dizendo aqui. A confederação do mal será estimulada com o poder de baixo, e Satanás lançará todo o opróbrio possível sobre os escolhidos, que ele não pôde enganar e iludir com as suas invenções e falsidades satânicas. Já que ele não pode enganar você, já que ele não pode ludibriar você, ele vai começar a te acusar. E quem que ele vai usar para acusar a igreja? Ex-membros, ex-adventistas do sétimo dia, pessoas que têm o nome de cristão, mas tem o diabo morando dentro do coração. E eu quero dizer para você, não sou eu que estou dizendo isso para você, é a Bíblia Sagrada que está dizendo isso para você. Queridos, preste atenção,
quando alguém começa a falar mal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando alguém começa a criticar a organização, quando alguém começa a criticar os pastores, você pode ter certeza absoluta, ele não está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele está sendo uma arma poderosa nas mãos de Satanás. Comece a criticar a igreja de Deus, comece a criticar os dirigentes de Deus. Queridos, não faça isto. Por quê? Queridos, olha o que a Bíblia Sagrada diz. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Você quer conhecer quem é uma mulher perfeita, quem é um homem perfeito? Você quer conhecer? Abra sua Bíblia, lá em Tiago capítulo 3. Abra lá sua Bíblia, em Tiago capítulo 3. Queridos, olha o que a Bíblia Sagrada está dizendo aqui em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3 diz assim, ó, Tiago 3, versículo 2, Tiago 3, 2, ó, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, a Bíblia diz que essa pessoa é o quê? O que está dizendo aí na sua Bíblia? O que está dizendo na sua Bíblia? É perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Queridos, aquele que não tropeça no falar, a Bíblia chama de quê? De perfeito. Aquele que não tropeça no falar, aquele que não fica abrindo a boca para falar demais, porque quem fala muito dá bom dia a cavalo. Entenderam? Os verdadeiros filhos de Deus nesses últimos dias, eles terão duas coisas totalmente santas. Terão a língua santa e o temperamento santo. Quando você vê as pessoas criticando, quando você vê as pessoas fazendo fofoca, não estão sendo guiados pelo Espírito de Deus. E outra coisa, queridos, vocês já ouviram falar na Bíblia dos 144 mil que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus? Vocês já ouviram falar desses 144 mil? Qual é a principal característica dos 144 mil? Está aqui em Apocalipse capítulo 14. Vai lá para Apocalipse capítulo 14. Abra lá sua Bíblia. Apocalipse capítulo 14. Queridos, marca esse texto aí, olha o que está dizendo aqui, queridos, no versículo 5, Apocalipse 14, versículo 5, está dizendo assim, ó, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Queridos, a principal característica dos 144 mil é porque eles têm uma língua santa. Eles têm uma linguagem santa. Queridos, Satanás, ele odeia essa igreja. Ele odeia vocês e eu, sabe por quê? Porque ele sabe que quando você estiver entrando no céu, você vai sentir no seu próprio corpo aquela alegria, aquela felicidade que vai aumentar por toda a eternidade. Ele sabe que quando nós entrarmos na presença de Deus para vivermos com Ele eternamente, nós vamos ser eternamente felizes. Ele sabe que nós vamos desfrutar de tudo que Ele perdeu e não pode mais desfrutar, mas vocês e eu vamos desfrutar. Então, Ele vai fazer o possível e o impossível para nós sairmos da igreja, para nós começarmos a criticar a igreja, para nos levar para esses movimentos dissidentes, para nos levar para uma nova organização, porque Ele sabe que não existe outra. Agora preste atenção, queridos, preste atenção. Ó, a única chance de vocês e eu escaparmos, é fazermos o que a Bíblia diz que nós devemos fazer. O que a Bíblia diz que nós devemos fazer hoje? Nós devemos nos concentrar em sermos a nação santa, o povo escolhido, de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos que agir como nação santa. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia, eu vou abrir a minha aqui. Ó, 1 Pedro capítulo 1. Olha o que diz aqui. Estou abrindo a Bíblia aqui, ó. 1 Pedro capítulo 1. Queridos, o que nós temos que fazer hoje? Ó, 1 Pedro 1, a partir do versículo 13. Olha o que diz aqui. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha o versículo 14. Como filhos de quê? Como filhos da obediência. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Queridos, o que a Bíblia diz que nós
precisamos fazer antes de Jesus voltar nesses últimos dias? Sermos santos, sermos irrepreensíveis. Queridos, deixe-me dizer uma coisa. Nós hoje precisamos purificar a nossa vida, purificar os nossos olhos, purificar os nossos ouvidos, purificar a nossa boca, purificar as entradas da nossa alma com a vontade de Deus, porque somente os verdadeiramente santificados, somente os verdadeiramente convertidos, somente aquelas pessoas que hoje estão se entregando a Deus de todo o coração, essas pessoas resistirão às astutas ciladas do diabo. Essas pessoas não vão abandonar a igreja, essas pessoas não vão se apostatar, essas pessoas não vão se deixar enganar por todo o vento de doutrina. Você compreende o que eu estou dizendo para você, queridos? Queridos, olha o que está dizendo aqui a Bíblia, olha o que está dizendo aqui a Bíblia, no 1 Pedro 1, no versículo 22, olha o que está dizendo no versículo 22, diz assim, ó, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Queridos, eu falei isso ontem na minha live, a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz, a palavra de Deus, ela transforma a vida. Está provado cientificamente que aquela pessoa que lê a Bíblia mais de 4 vezes por semana, consegue vencer a pornografia, consegue vencer as novelas, consegue vencer os vícios, consegue vencer o cigarro, consegue vencer a bebida alcoólica, consegue vencer as drogas, queridos, consegue vencer Satanás e as artimanhas. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Por isso Satanás não quer que vocês e eu tiremos tempo para examinar a palavra, a Bíblia. Porque ele sabe que a Bíblia é viva, a Bíblia não é uma palavra morta. Queridos, preste atenção no que está dizendo aqui, ó, pois fostes regenerados, não de semente corruptível. Queridos, nós fomos regenerados, foi pelo sangue de Jesus Cristo, não foi de alguém comum, não, foi o próprio Deus que se fez carne e veio morar aqui no planeta Terra para comprar vocês e eu de volta, para nos levar de volta para o paraíso, para a cidade santa. E quando, queridos, preste atenção, eu já falei isso uma vez e vou tornar a repetir, quando vocês e eu, depois de termos superado as angústias deste mundo, depois de termos superado as leis injustas deste mundo, depois de termos superado a marca da besta, depois de termos superado os zombadores, nós vamos entrar na presença de Deus para nunca mais nos separarmos. E quando nós entrarmos lá, a nossa felicidade, o nosso amor, a nossa alegria, o nosso conhecimento aumentarão por toda a eternidade. Você já imaginou estar num lugar onde a sua alegria será eterna? Nunca mais dor, nunca mais solidão, nunca mais falta de abraço, nunca mais confinamento, nunca mais. Queridos, hoje é o momento de vocês e eu nos entregarmos 100% a Deus. Por isso que Satanás odeia tanto a igreja adventista do 7º dia e vai tirar muitas pessoas de dentro da igreja. Queridos, olha o que está dizendo aqui. Olha o que está dizendo aqui, ó. Testemunhos para ministros, na página 20. Olha o que está dizendo aqui, ó. Deus tem uma igreja na terra. Deus tem uma igreja na terra. Um povo escolhido, e pudessem todos ver como eu tenho visto, quão intimamente Cristo se identifica com o seu povo, não se ouviria uma mensagem como essa, que denuncia a igreja como Babilônia. Queridos, desde a época de Ellen White, as pessoas têm denunciado a igreja como Babilônia. Desde a época de Ellen White, as pessoas têm denunciado a igreja como uma seita, como um povo exclusivista, um povo... Satanás, ele vai lançar, queridos, Satanás, ele vai lançar acusação contra vocês e eu, porque nós fazemos parte desse povo, nós fazemos parte dessa igreja.
Por isso que hoje a Bíblia está dizendo, santificai-vos. Santificai-vos, como Deus é santo. Queridos, outra coisa importante que nós não deveremos nos esquecer, esse livro aqui é outro, chamado Testemunhos Celestes, volume 3. Olha o que ele diz aqui, presta atenção. Estamos-nos rapidamente aproximando do fim da história da Terra. E ao reconhecermos que verdadeiramente Jesus logo virá, erguer-nos-emos para trabalhar como nós nunca o fizemos antes. O que nós temos que fazer hoje? Queridos, nos erguer para trabalhar para Deus, para dar estudos bíblicos, para fazer o bem para as pessoas, para ajudar as pessoas como nós nunca o fizemos antes. É isso que nós temos que fazer. Essa é a única barreira que vai nos blindar contra as astutas ciladas de Satanás. Agora presta atenção aqui, queridos. Presta atenção aqui, noutra declaração. Essa declaração aqui é muito poderosa. Preste atenção. Presta atenção. O dom de seu Espírito Santo, rico, pleno e abundante, deve ser para a sua igreja semelhante a uma protetora muralha de fogo, contra que não prevalecerão os poderes do inferno. Queridos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje é circundada pelo Espírito Santo de Deus e já tem muitas pessoas que estão abandonando a igreja, já não estão mais acreditando no Espírito Santo, já não estão acreditando mais que Jesus é Deus, já não estão acreditando mais nem em Deus, estão saindo fora. Por quê? Porque Satanás está tirando essas pessoas para trabalhar para eles. Estão indo para movimentos, estão indo para grupinhos, estão indo para ramificações. E Deus não dirige grupinhos, Deus não dirige ramificações, Deus dirige uma igreja, que é a 7ª igreja. E nós estamos vivendo no período dessa igreja. Você entende isso? Queridos, agora preste atenção. Mas Cristo vê a recompensa de todos os seus sofrimentos e humilhação e amor, e como suplemento de sua glória, sendo ele o grande centro de que irradia toda a glória. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Queridos, vocês e eu estamos sendo chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Vocês e eu estamos sendo chamados para participar dessa igreja nesses momentos finais da história da humanidade. Vocês e eu estamos chamados, nós estamos sendo chamados para irmos ao encontro do abraço de Jesus. Hoje, Jesus se encontra com os braços bem abertos, esperando vocês e eu, para fazer o quê? Para nos transformar, para nos refazer de novo, para nos dar ânimo, para nos dar coragem. Quando você ver algum membro sair da igreja, quando você vê algumas pessoas se apostatando, falando mal, ore por essas pessoas, porque é necessário isso acontecer. Ore por essas pessoas e tome a decisão. Quando você vê as pessoas criticando, quando você vê as pessoas não acreditando mais nas doutrinas que a Bíblia diz que são corretas, quando você vê as pessoas abandonando a igreja, ore por elas, mas não siga no caminho delas. Por quê? Porque se saíram de nós, é porque não eram dos nossos. Entendeu? E a Bíblia diz que quem sai no peneiramento é joio, não é trigo, o trigo fica, entendeu? E o Salmo 1 diz isso, queridos, o Salmo 1 diz isso, os pecadores não subsistirão na congregação dos justos, os pecadores, alguns irão sair, outros irão ficar até o final, para fazer o quê? Para beliscar, para atrapalhar o povo de Deus, mas não se preocupe, ore a Deus, converse com Deus, fale para Deus, Senhor, eu quero uma língua santa, eu quero uma vida santa, eu quero trabalhar por ti, eu quero fazer a tua igreja crescer, eu quero dar estudos bíblicos. Se eu não sei dar estudos bíblicos, eu quero convidar os meus vizinhos para que um irmão da igreja dê estudos bíblicos, para que os meus irmãos estudem e façamos o reino de Deus florescer, preparemos um grupo numeroso de pessoas para se encontrar com Jesus. Portanto, Satanás quer que vocês e eu saiamos dessa igreja. Satanás quer que saiamos dessa igreja porque ele quer que a nossa vida seja uma nuvem sem água. Ele quer que a nossa vida seja como as ondas do mar que não tem paz, que fica batendo para lá e para cá. É por isso que Satanás quer que nós saiamos da igreja. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que saíram da igreja e hoje falam mal da igreja, hoje estão aí no mundo como uma nuvem sem água. Eu tenho certeza que você conhece ex-adventistas do sétimo dia, que hoje falam mal da igreja, têm ódio da igreja, e eu digo para você, queridos, vamos orar por essas pessoas.
Vamos interceder por essas pessoas e vamos aguentar firme. Por quê? Porque Jesus está com os braços abertos, esperando vocês e eu. Jesus está te esperando. Jesus, ele quer te levar para o céu. Hoje, Jesus está fazendo um apelo para você, filha, filho. Você não quer se entregar a mim hoje de todo o coração? Você não quer tomar o propósito de estudar a Bíblia e saber por você mesma, para você responder às pessoas que pedirem a razão da fé que existe em você? Você não quer tomar a decisão hoje de tirar pelo menos 1 hora todos os dias, 1 hora todos os dias, para, no mínimo, estou falando no mínimo, 1 hora todos os dias para examinar a palavra de Deus, para orar mais? Você não quer tirar um dia por mês de jejum, para você jejuar por sua fé, jejuar pela liderança da igreja, jejuar para que os seus familiares aceitem a Jesus, porque eu tenho certeza que você quer que os seus familiares aceitem a Cristo. Eu tenho certeza que você está orando por um amigo, por alguém. Eu também estou orando, porque eu também tenho familiares que estão brincando no mundo, que precisam se rebatizar, mas estão brincando e eu estou orando por eles, eu estou orando por elas.